Oi, gente! Vamos começar a biologia, a matéria mais linda que existe. Vamos lá. Então, o conteúdo de hoje vai ser zoologia. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Eu vou falar um pouquinho sobre esse conteúdo que particularmente eu adoro, é um dos meus preferidos, falar sobre todos os animais existentes. E aí vamos nos deliciar com zoologia, pessoal. Então, primeiramente, antes da gente falar de zoologia em si, a gente precisa falar sobre taxonomia. O que é isso? Então, taxonomia é uma ciência que estuda com a identificação, a organização e a classificação dos seres vivos. E aí, o principal nome que a gente tem dentro da taxonomia é do Linneu. Então, o Linneu, ele criou um sistema lá em 1735 para poder classificar e organizar os seres vivos. E ele é usado até hoje, dá para imaginar? Então, Linneu criou um sistema de classificação dos seres vivos que vai desde o mais abrangente até o menos abrangente. Então, como assim? Ele criou algumas categorias que são filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, indo do mais abrangente para o menos abrangente. Depois veio outro carinha que adicionou acima de filo uma outra classificação que é o reino. E aí, ele dividiu o reino em, primeiramente, 5, que são Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. E aí, posteriormente, o reino Monera foi subdividido em outros 2 reinos, o reino Archaea e o reino Eubactéria. Então, recapitulando tudo que a gente falou até agora, nós temos 6 reinos, então. O reino Archaea, o reino Eubactéria, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Animalia e o reino Plantae. Depois disso, veio um outro carinha e colocou mais uma classificação acima do reino, que é a classificação de domínios. Então, nós temos 3 domínios, o domínio Archaea, o domínio Bactéria e o domínio Eucária. Dentro do domínio Archaea, nós temos as arqueobactérias, que são procariontes mais primitivos. Dentro do domínio Bactéria, nós temos o reino Eubactéria, que são os procariontes mais evoluídos. Dentro do domínio Eucária, nós temos os outros reinos, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. E aí, para ajudar vocês a lembrarem de tudo isso, nós temos um macetinho, que é reficofage. Então, reficofage por quê? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Além disso, lá atrás, em 1735, o Linneu resolveu colocar umas regrinhas de nomenclatura pra gente. Então, como é que a gente dá nome aos seres vivos? Então, primeiramente, ele escolheu o latim pra gente poder escrever o nome dos seres vivos. Por quê? Porque é uma língua morta, então ela não vai mudar, não vai ter mudanças de regra de ortografia e em qualquer lugar do mundo vai se escrever do mesmo jeito. Além disso, é um sistema binomial, então vai possuir 2 nomes. E aí o primeiro nome sempre vai ser escrito em letra maiúscula e o segundo nome sempre vai ser escrito em letra minúscula. Além disso, o primeiro nome ele vai representar o gênero e o segundo nome vai representar a espécie desse organismo. Mais um detalhe. Então, quando esse nome estiver num texto, ele precisa estar destacado. Então, ele pode estar ou grifado ou em itálico. Então, vamos lá, pessoal, falar sobre o reino Animalia. Então, nós temos alguns filos que a gente vai tratar sobre, e o primeiro deles vai ser o filo Porífera. Então, o filo Porífera possui como características terem animais eucariontes, pluricelulares, e eles são animais de vida aquática, sendo em sua maioria de vida marinha. Além disso, são animais sésseis. O que é isso? São animais que não conseguem se movimentar, eles são fixados no solo. São animais que não têm sistemas, então a sua organização corporal é simples, não vai ser dividida em sistema respiratório, em sistema reprodutor, em sistema urinário, sistema circulatório, não vai ter divisão em sistemas. É uma organização corporal simples. Além disso, o seu sistema embrionário, ele vai só até blástula. Então, eles não têm gástrula, não tem formação de gástrula. Se não tem formação de gástrula, eles não vão possuir tecidos. Como eles não possuem tecidos, a gente pode chamar esses animais de parazoários. São animais que não possuem tecidos verdadeiros. Além disso, eles podem ser ou assimétricos, ou seja, não terem simetria na sua estrutura corporal, ou eles podem ter simetria radial, como de uma estrela, por exemplo.
E bem importante é que eles são animais filtradores, então a sua alimentação vai ser toda por filtração. Então vamos entender um pouquinho como é que é a estrutura corporal de um porífero. Então só pra gente lembrar, relacionar com um exemplo da vida real, um exemplo de um porífero que ficou bem famoso na TV é o Bob Esponja. Então o Bob Esponja seria uma esponja, seria um porífero, mas o detalhe é que o Bob Esponja ele consegue se movimentar, ele consegue andar. E aqui os poríferos são sésseis. Então não vamos confundir isso. Então, como eu disse, os poríferos são animais filtradores. Então, aqui dá uma estrutura básica de um porífero. Então, eles possuem um porócito, que é uma estrutura por onde vai entrar a água. Depois disso, a água vai cair no átrio, que é a cavidade dentro do corpo do porífero. Depois disso, a água vai sair pelo ósculo. O ósculo é uma abertura por onde vai sair a água do corpo desse animal. Então, esse é o caminho da água. Porífero, átrio, ósculo. E aí, enquanto essa água está dentro do nosso átrio, dentro do corpo desse animal, dentro da cavidade do corpo desse animal, vão ter algumas células que vão realizar a filtração dessa água para poder obter alimento. E aí a gente chama essas células de coanócitos. Então, os coanócitos são células que vão participar da filtração da água, ajudando assim na digestão intracelular desses animais. Os coanócitos, eles possuem um flagelo na sua extremidade. Então, eles vão manter o fluxo de água dentro do corpo desse animal. E eles revestem toda a parte interna da esponja. Então, os coanócitos são as células mais importantes que a gente tem aqui nos poríferos. Legal a gente saber que externamente, então do lado de fora dos poríferos, o revestimento é feito por pinacócitos, outro tipo celular. Além disso, nós temos os amebócitos. Então, os amebócitos são células que são totipotentes. Como assim? São células que possuem a capacidade de se transformarem em outras células do corpo desse porífero. E aí, elas são muito importantes porque elas realizam várias funções dentro do corpo desse animal. Então, elas podem realizar excreção, respiração, defesa e também secreção de espículas, que essas espículas vão manter a estrutura do nosso porífero. Ainda nós temos os arqueócitos, que também são células indiferenciadas, então são células que também conseguem se transformar em outra, e elas são responsáveis por formar os amebócitos. E aí um ponto importante que a gente precisa falar é sobre a reprodução dos poríferos. Então essa reprodução dos poríferos ela pode ser de forma sexuada ou assexuada. Então de forma sexuada quer dizer que há troca de gametas, então há troca de material genético, há variabilidade genética. E assexuada não há essa variabilidade genética. Então, na reprodução sexuada, são os amebócitos, que são aquelas células totipotentes que eu falei, que vão formar os óvulos e os espermatozoides desses animais. E aí, as espécies podem ser monóicas ou dioicas. O que significa isso? Então, monóicas quer dizer que dentro de um mesmo organismo vai possuir os dois sexos. Então, dentro de um animal que é monóico, vai ter o órgão sexual feminino e o órgão sexual masculino. Então, ele é capaz de gerar tanto óvulo quanto espermatozoide. Então, a gente pode dizer que eles são hermafroditas. Já os animais dioicos, não. A gente vai ter dois animais com sexos diferentes. Então, eu vou ter a fêmea e vou ter o macho. Então, um animal só consegue produzir o óvulo e o outro animal só consegue produzir o espermatozoide. E aí, aqui na reprodução sexuada desses animais, a gente tem a fecundação sendo interna. Então, a junção do óvulo com o espermatozoide vai ser dentro do corpo do animal. E esse animal está em desenvolvimento indireto. Por quê? Porque tem formação de larva. Então, sempre que a gente fala de desenvolvimento indireto, é porque houve a formação de larva antes do animal virar adulto. Então, por exemplo, um sapo adulto, ele tem no seu desenvolvimento o girino, que é a larva. Então, a gente também pode chamar de desenvolvimento indireto. E aí, essas larvas, ou a gente pode chamar de anfiblástula, quando a esponja ela for formada por espículas de calcário, ou essa larva pode ser chamada de parenquímula, quando as espículas dessa esponja forem formadas de sílica. Então, a gente vai ter uma esponja que possui gametas femininos, uma esponja que possui gametas masculinos. Vai haver uma fecundação interna, então a junção do óvulo com o espermatozoide vai ser dentro do corpo da esponja. E aí, depois da fecundação, essa esponja vai liberar uma larva através do ósculo. Então, essa larva, depois de um tempo, ela vai se desenvolver,
vai se fixar no solo, porque a larva ela vai ser móvel. Depois essa larva vai se fixar no solo e vai ter a estrutura original de um porífero, que é ter o ósculo, que é a abertura, o átrio, que é a cavidade, e aí vai começar todo o ciclo novamente. Então essa foi a reprodução sexuada. Mas nós também temos a reprodução assexuada. São 3 formas diferentes. A gente pode ter reprodução por brotamento, a gente pode ter reprodução assexuada por regeneração ou por gemulação. Então, brotamento, como o próprio nome já diz, é exatamente começar a nascer um broto no corpo do animal. Esse broto vai se desprender do corpo do animal original, vai se fixar no solo e formar outro animal. Regeneração é quando a gente tem o corte de algum pedaço desse corpo do animal e aí nesse pedaço vai crescer um novo animal. E gemulação, por fim, é um modo de reprodução de resistência. Então, quando o ambiente está desfavorável para esse animal, então as condições de iluminação, as condições de pH, as condições da água não estão favoráveis para esse animal vai formar uma gêmula. Então, a gêmula nada mais é do que uma estrutura que possui internamente uma massa de arqueócitos, que são aquelas células indiferenciadas, que aí quando o ambiente voltar a ficar favorável, esses arqueócitos vão se diferenciar nas outras células do corpo do animal e esse animal vai se desenvolver num novo ambiente favorável. Então essas são as formas de reprodução dos poríferos. Mais uma coisinha que a gente precisa saber sobre os poríferos. Existem 3 formas anatômicas para esses animais. Quais são elas? Ascon, sicon e leucon. Então, a ascon vai ser a forma mais simples. Então, a gente só vai ter o coanócito ali, a célula, normalmente, com o seu flagelo para fora, para poder manter o fluxo da água. Depois, a gente tem a forma de sicon, que aí já vai apresentar alguns dobramentos na parede do seu corpo. E a gente vai ter uma formação de canais inalantes com coanócitos, para poder melhorar o fluxo de água. Por último, nós temos a forma anatômica leucon, que é a forma mais desenvolvida. Por quê? Porque os coanócitos nesse organismo, eles vão estar dentro de câmeras. Então, vão ser várias câmaras na parede do corpo desse animal, que a gente chama essas câmaras de câmaras vibráteis, porque estão cheias de coanócitos que vão vibrar, que tem essa movimentação. E essas câmaras vão promover um intenso fluxo de água. Por isso que a gente chama de mais desenvolvido, porque ele tem um poder maior de filtração. E também promovem uma maior absorção de nutrientes. E aí, por fim, a última coisa que a gente vai falar de poríferos são as suas classes. Então, como é que os poríferos podem ser divididos? Então, a gente vai ter a classe Calcari, que são espículas de cálcio. A gente vai ter a classe Hexachitinelide, que são espículas de sílica, que são as nossas esponjas transparentes. A gente vai ter a classe Demosponge, que são espículas de sílica e de espongina. E por último, a gente tem a classe Scleroponge, que vai possuir espículas de sílica, cálcio e fibras de espongina. Então, essa classificação, no geral, vocês precisam saber que existe, mas não precisam se prender muito com ela. Então, o próximo filo que nós temos é o filo dos quinidários. Então, o filo dos quinidários é aquele que tem as águas vivas. Então, quais são as características gerais dos quinidários? Então, aqui, eles vão possuir uma evolução que eles possuem gástrula. Então, os poríferos só tinham seu desenvolvimento embrionário até blástula. Os quinidários não, eles possuem gástrula. Só que eles não são tão desenvolvidos assim, então eles ainda vão ser diblásticos. Lembra quando a gente falou de embriologia? Então, como eles são diblásticos, eles só vão possuir 2 folhetos embrionários, que são quais? A ecto e a endoderme. Outra característica importante, eles possuem simetria radial, então igual de uma estrela. Eles são os primeiros animais que vão possuir um sistema nervoso. Então, mesmo sendo animais primitivos, eles já começam a ser um pouco mais desenvolvidos. Então, eles vão possuir um sistema nervoso difuso, que vai ser um sistema nervoso espalhado pelo corpo do animal. Mas mesmo assim já é alguma coisa, já é uma evolução. Então são os primeiros animais a terem sistema nervoso, os quinidários. A maioria desses animais são marinhos. E além disso, aqui, como eles têm gástrulo, a gente pode classificar esses animais em protostômios. Por que eles são classificados como protostômios? Porque o blastópero, que é aquela abertura da gástrula, vai formar primeiro a boca. Além disso, outra evolução importante é que esses animais, eles são os primeiros a possuírem uma cavidade digestiva. Então vocês vão ver que conforme eu for falando dos filos dos animais, a gente vai ter algumas evoluções
que é bem legal vocês saberem. Então aqui vocês têm que gravar que aqui, esse animal vai ter gástrula, então ele vai ser de blástico, porque ele já vai ter uma classificação, ele já vai ter folheto embrionário. Aqui esse animal já vai ser classificado em protostômio. Aqui esse animal é o primeiro a ter sistema nervoso, mesmo que seja um sistema nervoso primitivo. Ele vai ser o primeiro animal a ter cavidade digestiva. Então é legal a gente lembrar desses detalhes de evolução. E aí, o que mais que a gente pode falar de quinidários? Então os quinidários, eles possuem duas formas anatômicas, que é o pólipo e a medusa. Pólipos são formas anatômicas que são sésseis, que são fixas no solo, que são fixas no substrato. Já as medusas são formas que são móveis. Então, vocês podem imaginar que uma água-viva vai ser uma medusa, porque ela é móvel. O que mais que a gente pode dizer sobre esses animais? Então, esses animais possuem um sistema digestório incompleto. Por que incompleto? Porque eles vão possuir só a boca, então eles não vão possuir ânus. Além disso, a sua digestão pode ser intra ou extracelular, então pode ser dentro da célula ou fora das células, essa digestão pode ocorrer. Esses animais não possuem sistema excretor, nem sistema respiratório, nem sistema circulatório, então é legal a gente lembrar disso também. E as medusas que a gente estava falando agora, que é a forma anatômica das águas vivas, as medusas se movimentam por jato-propulsão, então elas vão deslocar uma coluna de água para poder ir para frente, então elas vão fazer esse movimento jogando uma coluna de água para trás para poder ir para frente. Basicamente é isso. A gente chama esse tipo de movimentação de jato-propulsão. E aí aqui em quinidários a gente tem uma célula que é a principal célula desses animais, que é a célula mais famosa, que todo mundo já ouviu falar, que é o quinidoblasto. Por quê? Porque essa é a célula responsável pela queimadura que uma água-viva pode causar. Então, todos os quinidários possuem quinidoblasto, por isso eles chamam quinidários, porque eles possuem essa célula, que é tão característica deles. Então, como é que esse quinidoblasto ele é formado? Então, o quinidoblasto ele tem uma cápsula, que a gente chama de nematocisto, e aí dentro do quinidoblasto a gente possui um líquido urticante e um tubo enrolado. Quando há um estímulo de toque, então é um estímulo mecânico, estímulo de toque, então quando a gente toca na água-viva, esse tubo enrolado ele vai se desprender, ele vai sair dali de dentro, vai se desenrolar, vai sair de dentro do quinidoblasto, e aí na sua extremidade tem o líquido urticante, que vai ser liberado e vai causar queimadura. Então é assim que funcionam quinidoblastos, as famosas queimaduras por águas vivas. E aí como é que funciona a reprodução desses animais? Eles também possuem a reprodução tanto assexuada quanto sexuada. Reprodução assexuada desses animais pode ser de 3 tipos. Pode ser por brotamento, regeneração ou estrobilização. Então, brotamento é justamente a formação de um broto no corpo do animal, esse broto se desprende e vai formar um novo animal. Regeneração é quando a gente corta uma parte do corpo desse animal, e aí nessa parte vai nascer um animal inteiro, vai se desenvolver a partir daquela nova parte. E estrobilização é quando a gente tem um crescimento vertical, vai nascer um novo animal em cima desse outro animal, e aí esses animais futuramente vão se desprendendo desse animal original. Então, estrobilização é como se fosse um brotamento, mas um brotamento vertical. E aí aqui em quinidários a reprodução é bem famosa, por quê? Também pode ser chamada de metagênese ou alternância de gerações. Então acompanhem o ciclo dessa reprodução comigo. Primeiramente, a gente vai ter um pólipo, então um quinidário que vai ser fixo, e ele vai começar a crescer por estrobilização, então vai ter um crescimento vertical desse pólipo. Então a gente vai ter essa estrobilização, que é uma reprodução assexuada, certo? Então depois vai ter uma liberação de novo organismo a partir dessa estrobilização. Esse novo organismo a gente chama de éfira, e aí esse organismo vai se desenvolver e vai se transformar em uma medusa adulta. Essa medusa adulta, ela pode ser macho ou fêmea. E ela vai se encontrar com outra medusa, vai haver troca de gametas e a gente vai ter uma reprodução sexuada. Então, dessa reprodução sexuada, a gente vai ter a fecundação e vai ter a formação de um novo organismo. Mas a formação desse novo organismo forma antes uma larva. Então, é um desenvolvimento indireto. Qual é o nome da larva dos quinidários? Larva plânula. Depois essa larva vai crescer, se desenvolver e vai formar um novo pólipo. Esse pólipo vai se fixar no chão, vai fazer estrobilização, vai formar um novo organismo que a gente chama de éfira, vai ter a liberação desse novo organismo. Esse organismo vai se desenvolver e se transformar em medusa,
vai ter reprodução sexuada, formação de uma nova larva, essa larva vai se desenvolver, se fixar no solo e por aí vai. Então, por que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações? Porque a gente tem duas reproduções aqui, a gente tem duas formas de vida. A gente tem tanto a reprodução sexuada quanto a reprodução assexuada. E a gente tem duas formas, a gente tem a forma de pólipo e a gente tem a forma de medusa. Então, detalhezinhos aí. A fecundação vai ser geralmente externa. Como assim? Vai acontecer fora do corpo do animal. Então, o óvulo é liberado na água, o espermatozoide é liberado na água, eles se encontram na água, fora do corpo do animal, para poder acontecer a fecundação. Além disso, um detalhe importante é que em hidras, então é um tipo de animal, um tipo de quinidários, não tem a formação da larva. Então, nesses animais, o desenvolvimento vai ser direto. E aí, nos outros animais, não. Nos outros animais, tirando as hidras, o desenvolvimento vai ser indireto. Vai ter formação de larvas. Então, entender a metagênese, pessoal, é muito importante. É clássico de quinidários a metagênese. Então, nós também temos as classes divididas dos quinidários. Quais são elas? São 4. A gente tem a classe Hydrozoa, que é das hidras e das caravelas. A gente tem a classe Scyphozoa, que é a classe das águas-vivas. A gente tem a classe das Anthozoas, que é a classe das anêmonas, que também é a classe dos recifes de corais. Então, pessoal, recifes de corais são animais, são quinidários. Então, os nossos queridos corais, que formam aquele mar maravilhoso, são animais, são quinidários. E, por fim, nós temos as cubozoas, que aí um exemplo é a vespa do mar. Então, a classe cubozoa é a classe mais perigosa que nós temos, que são mais perigosas que as águas-vivas. E as classes dos quinidários são essas. Próximo tópico que a gente precisa falar. Então, eu acabei de falar sobre os recifes de corais. Mas, como é que esses recifes de corais são formados? Então, eles são formados principalmente por quinidários, pólipos, ou seja, fixos no chão, mas eles possuem um mutualismo com algas zooxantelas. Como assim? Então, eles possuem um mutualismo que, lembrando, é uma relação obrigatória e que é favorável para os dois, então os dois vão estar se beneficiando. E é obrigatória por quê? Porque se não tiver um, o outro organismo morre. O que acontece? Então, os recifes de corais, os quinidários, eles vão servir de abrigo para essas algas. E essas algas, através da fotossíntese, elas vão disponibilizar alimento para os corais. Então, é uma relação mútua que os dois saem beneficiados. A gente tem um problema nessa relação. Quando o mar está muito poluído ou quando há um superaquecimento, então quando há um ambiente desfavorável para essas algas acabam morrendo. E quando essas algas acabam morrendo, os corais também acabam morrendo. Esse fenômeno a gente chama de branqueamento de corais. Por quê? Porque são as algas que dão essa cor maravilhosa para os corais. Então, quando os corais estão coloridos, é porque eles estão realizando um mutualismo com essas algas. Quando eles passam a ficar brancos, então quando há o fenômeno de branqueamento dos corais, igual nessa foto aqui, então a gente sabe que houve a morte dessas algas. Por quê? Porque o mar está muito poluído, há um superaquecimento desse ar, essa alga não está mais conseguindo fazer fotossíntese e ela acabou morrendo. Então, o fenômeno branqueamento de corais, ele é uma resposta à poluição dos mares, ao aquecimento global, e ele é uma resposta de que ali o ambiente não está favorável. Então, acabamos os quinidários. Agora, nós vamos para o nosso próximo filo, que são os platelmintes. Então, até agora, nós falamos de poríferos e quinidários. Próximo, platelmintes. Então, os platelmintes, pessoal, os platelmintes são os nossos vermes achatados. Então, são animais que possuem o corpo literalmente achatado. E, evolução importante, eles já são triblásticos. Então, lembra que a gente falou que os quinidários eram diblásticos? Então, eles só tinham ecto e endo. Aqui não, os animais são triblásticos, possuem ecto, endo e mesoderme. Eles são protostômios, então o blastóporo também vai formar a boca primeiro nesses animais. E eles possuem simetria bilateral, então eles são divididos ao meio. Quando divididos ao meio, os dois lados do corpo desse animal vão ser iguais. E eles são animais acelomados. Lembre que quando a gente falou de embriologia, a gente falou que dentro da nossa gástrula a gente tem uma cavidade que é delimitada pela mesoderme, que é o celoma. Aqui em platelmintes, a gente não vai ter essa cavidade. Então, esses animais, eles são chamados de acelomados, porque eles não têm celoma. Esses animais podem ser de vida livre ou parasitas. E aí, esses animais de vida livre, eles podem ser aquáticos ou terrestres. Então, é bem mais amplo a distribuição desses animais.
E aqui eles vão possuir uma cefalização, então são animais que são neuromiários. O que quer dizer isso? Então, junto com a simetria bilateral, vem uma evolução muito importante, que é a formação do sistema nervoso central. Então, sempre que vocês virem um animal que possui simetria bilateral, ele vai possuir sistema nervoso centralizado. Isso é uma evolução muito importante, porque vai ser um sistema nervoso mais desenvolvido. E aí, nesse caso aqui, vai ser um sistema nervoso ganglionar. Então, assim, a gente pode dizer que esses animais possuem uma cefalização, porque vai ter sistema nervoso central, então eles são neuromiários. Então, um exemplo que a gente usa como base, que a gente usa como modelo para poder saber como é que é a estrutura corporal desses animais, são as planárias. Então isso aqui é uma planária bem fofinha, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura corporal dela. Então ela possui 2 ocelos, que parece que elas são vesguinhas. A gente possui 2 aurículas, que é como se fossem os ouvidos dessa planária. Então, os ocelos são estruturas que são fotossensíveis, só que elas não formam imagens, propriamente dita. E as aurículas são estruturas quimiorreceptoras. Possui na sua face ventral, então no ventre desse animal, embaixo desse animal, a gente possui uma boca e uma faringe que é protátil. Então, essa faringe vai se alongar, sair da boca desse animal para poder captar o alimento. Então, faringe protátil. E a gente possui o poro genital desse animal, que é responsável pela reprodução. Então, como é que são os sistemas desses plateumintes, agora que a gente sabe como é que é a estrutura corporal deles? Então, o sistema digestório vai ser incompleto, então eles não vão possuir boca, mas não vão possuir ânus. Detalhe, a gente tem uma exceção. Então, as tênias, que são vermes que a gente tem dentro dos plateumintes, não possuem sistema digestório. Então, a sua digestão vai ser feita exclusivamente por difusão. Então, nos plateumintes em geral, o sistema digestório é incompleto. Tênias são uma exceção, não tem sistema digestório. Esses animais não possuem sistema circulatório, nem sistema respiratório. Então, as trocas gasosas e a distribuição de nutrientes é feita por difusão. A gente tem uma respiração que é cutânea. Então, as trocas gasosas vão ser feitas através da pele por difusão. A gente tem o sistema nervoso central, como eu falei para vocês. Então, a gente vai ter um sistema nervoso central ganglionar. Então, vão ser vários gânglios espalhados pelo corpo do animal. E aí, a gente tem um sistema importante para falar, que é o sistema excretor. Então, no sistema excretor, a gente tem uma célula especializada em fazer excreção, que são as células flama. Então, quando a gente lembrar de planária, de plateumintes, a gente tem que lembrar de células flama. Então, planária, células flama, tem que lembrar. A gente também pode dizer que esse sistema excretor é formado por protonefrídeos, porque são néfrons primitivos que vão possuir um poro excretor. Então, são células responsáveis por fazer a filtragem de substâncias tóxicas e depois eliminarem essas substâncias tóxicas. E aí, como eu tinha falado, esses animais possuem simetria bilateral. Então, o que essa simetria bilateral traz de evolução para esses animais? Então, é uma evolução muito importante. Por quê? Porque agora a gente tem o sistema nervoso central, como eu tinha falado. A gente vai ter órgãos que se repetem do lado direito e do lado esquerdo desse animal. E também essa simetria bilateral garante uma melhor movimentação a esse animal. E aí nós temos as divisões desse animal. Então nós temos as classes dos plateumintes. São 3 classes. Quais são elas? Turbelária, trematoda e cestoda. 3 classes. Na classe turbelária são animais de vida livre e que não são animais segmentados. Então eles não possuem divisão no seu corpo. Exemplo, planárias, que a gente já está falando até agora. A classe trematoda são animais que são parasitas. E o principal exemplo é o Schistosoma mansoni, que vai causar a esquistossomose. E por último, a classe cestoda são animais que possuem segmentação no seu corpo, são animais parasitas e são animais que não possuem sistema digestório. Então, exemplo de cestoda são as tênias, como eu já tinha falado para vocês que elas não possuem sistema digestório. Sabendo que a gente tem vários animais parasitas aqui em plateumintes, a gente precisa falar um pouquinho sobre as verminoses que os animais plateumintes causam. Então, uma verminose bem importante que é causada por plateumintes é a teníase. A gente tem 2 tipos principais de tênia, a tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium ela é causada em suínos e a tênia saginata ela é causada em bovinos. Então, só a gente lembrar, saginata, nata de leite, então lembra que leite vem do boi. Então, tênia saginata é causada em bovinos e tênia solium é causada em suínos. S de solium de suínos. Então a tênia, que é esse bichinho bem feinho aqui, ele vai infectar o intestino delgado
Então, como é que essa tênia consegue infectar? Então, nós vamos pegar teníase quando nós ingerimos carne mal passada de boi ou de porco que possui as larvas de tênia. Então, contaminação por teníase é ingestão de carne mal passada de boi ou de porco. Quando for de porco é porque é tênia solium, quando for de vaca é quando for tênia saginata. E aí, quando a gente ingere essa carne mal passada com larvas de tênia. Então, o hospedeiro final dessa doença são os homens. E o hospedeiro intermediário é o boi ou o porco. Então, vamos lá, gente. Conceitinho importante. Hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário. Então, o hospedeiro intermediário é aquele que vai ser só, como o próprio nome já diz, vai ser só uma passagem desse verme. Ele não consegue terminar todo o seu desenvolvimento dentro do hospedeiro intermediário. Então, ali nesse hospedeiro intermediário, vai ter só uma reprodução assexuada. Já no hospedeiro definitivo, que é o hospedeiro final desse organismo, ele consegue terminar o seu desenvolvimento, vai acontecer uma reprodução sexuada. Então, o hospedeiro definitivo é aquele final, é onde vai ter reprodução sexuada, é onde no final vai sair os ovos desse hospedeiro. O hospedeiro intermediário é só uma passagem que o verme precisa fazer. Então, nesse caso aqui da teníase, a gente diz que o hospedeiro definitivo é o ser humano e o hospedeiro intermediário é o boi ou o porco. E aí a gente chama a tênia de solitária. Por que de solitária? Dentro de um intestino delgado de um homem, só vai ter uma tênia. Então, nenhuma outra consegue se desenvolver ali dentro. Por isso que a gente chama essa tênia de solitária. E aí, um detalhe importante é como a tênia não tem sistema digestório, ela vai possuir uma pele bem fina para poder absorver os nutrientes que estão ali no intestino delgado do homem. Então, como é que é a estrutura corporal dessa tênia? A gente vai ter uma cabeça, ou escólex. A gente vai ter um colo, que é como se fosse o pescoço dessa tênia. E a partir daí a gente vai ter várias segmentações. Cada segmentação, cada pedacinho, a gente chama de proglótides. Então, mais próximo da cabeça desse animal, a gente vai ter proglótides imaturas, que são proglótides que ainda não são capazes de ter uma reprodução. Mas no final do corpo do animal, mais na extremidade posterior do corpo desse animal, nós vamos ter proglótides maduras, que são essas responsáveis pela reprodução. Então, dentro de cada proglótide, a gente vai ter um sistema reprodutor masculino e feminino. Então, nós vamos ter dentro de cada proglótide um testículo, uma vagina, um útero. E aí, dentro dessa proglótide, a gente vai ter a reprodução. Então, essa tênia adulta, ela vai liberar essa última proglótide, que dentro dela vai ter os ovos desenvolvidos ali dentro. Então, a gente chama essa proglótide de proglótide grávida. E aí, ela vai ser liberada com as fezes, essa proglótide grávida. Então, quando um ser humano infectado por teníase defeca, ele vai estar liberando também no ambiente os ovos dessa tênia. Além disso, a gente precisa falar que na cabeça, ou escólex dessa tênia, a gente pode ter ventosas, que é para fixação dessa tênia na parede do intestino do ser humano. E a gente pode ter ganchos. Mas, detalhe importante, só a tênia solium tem ganchos. A tênia saginata não tem ganchos. Entendidos, então, como é que é a estrutura corporal das tênias? Como é que, então, funciona o ciclo de infecção por essa doença? Então, vamos começar por um ser humano que está infectado. Então, esse ser humano infectado foi por falta de higiene e defecou no lugar errado. Ou por falta de saneamento básico na região que esse ser humano mora. E não tem rede de esgoto e essas fezes acabam parando em lugares inapropriados. Essas fezes, então, que contêm uma proglótide grávida, vão chegar até o ambiente. E aí um bovino ou um suíno vai acabar ingerindo esses ovos que estão no ambiente e que foram liberados através das fezes. Esses ovos vão se desenvolver dentro do corpo desse animal e vão se desenvolver até a larva. Essa larva, então, vai se fixar na musculatura desse animal. E quando o ser humano ele come uma carne mal passada desse animal, ele vai se infectar com teníase. Aí essa larva vai entrar pelo sistema digestório do ser humano, vai parar lá no intestino, vai se desenvolver numa tênia adulta. Essa tênia adulta vai liberar a proglótide grávida, que vai sair nas fezes. Essas fezes vão contaminar o ambiente. O boi ou o porco vai ingerir esse ovo que vai estar presente nesse ambiente contaminado. Aí esse ovo vai se desenvolver dentro desse boi e desse porco. Vai gerar larva, essa larva vai ficar na musculatura, o ser humano vai lá e consome, e assim vai. Então, é um ciclo, sempre assim. Então, de onde a gente começa, a gente tem que terminar. Então, esse é o ciclo de contaminação por teníase. Só que a tênia solium
detalhe, só Tenesólium. A Tenesólium, ela ainda pode causar outra doença que não só a tenise. Então, a Tenesólium, ela ainda pode causar a cisticercose. A cisticercose é uma contaminação através dos ovos dessa tênia. Então, para a gente ter tenise, a gente precisa consumir a larva. Para a gente ter cisticercose, a gente precisa consumir os ovos. Então, quando o homem foi lá e defecou em algum lugar inapropriado e acabou contaminando a água, acabou contaminando o alimento de alguma forma, em verduras, frutas, enfim. Para a gente ter cisticercose, a gente precisa se contaminar por água ou alimentos que têm ovos de tênia. E aí, nesse caso, a gente só vai ter um hospedeiro. Então, o homem, ele vai ter um papel de hospedeiro intermediário nesse caso. Porque ninguém vai comer a carne desse homem depois para ser hospedeiro definitivo, né? Então, mas se alguém comer, vai virar o hospedeiro definitivo. E aí, essa larva, quando estiver dentro do corpo do ser humano, ela vai acabar migrando. Migrar para cérebro, rim, fígado, pulmão, olhos, coração. Então, ela acaba migrando por todo o corpo desse animal. Uma outra doença bem importante que é causada por plateumintes é a esquistossomose. É causada pela Esquistossoma mansoni. E a esquistossomose pode ser chamada também de barriga d'água. Por quê? Porque quem tem esquistossomose fica com a barriga inchada. Então, como é que acontece essa doença? Então, vamos começar de novo pelo homem que está infectado. Então, um homem infectado foi lá e defecou em local impróprio ou nesse lugar não tem rede de esgoto. E aí, os ovos que vão estar nessas fezes vão acabar caindo em uma lagoa. São ovos que possuem um espinho. Desses ovos vai nascer uma larva. A larva aqui a gente chama essa larva de miracídio. Então, desses ovos vai sair uma larva chamada miracídio. Nesse rio, nessa lagoa, a gente vai ter um caramujo que vive ali dentro dessa lagoa. E essa larva vai então infectar esse caramujo. Então, aqui a gente tem um hospedeiro intermediário que é o caramujo. Essa larva vai infectar esse caramujo e aí ela vai se desenvolver. E aí o que vai ser liberado pelo caramujo vai ser outra larva, que agora chama cercária. Quando outro homem saudável entrar nessa lagoa, essa larva cercária vai penetrar pelos pés desse homem e vai acabar infectando esse homem, e aí esse homem vai possuir a esquistossomose. Então, recapitulando, aqui nós temos dois tipos de larva, a larva miracídio e a larva cercária. A larva miracídio, ela mira no caramujo, e a larva cercária, ela cerca o cara. Então, para ajudar vocês a lembrarem. E aí a gente chama essa lagoa que tem esse caramujo de lagoa de coceira. Então, para uma pessoa ter esquistossomose, precisa ter uma penetração ativa dessa larva cercária na pele desse homem. Então, vamos pensar. Se esse homem entrou nessa lagoa e só tem miracídio, esse homem vai ter esquistossomose? Não. Por quê? Porque a larva miracídio ela não é capaz de infectar seres humanos e causar doença. Se esse homem entrar nessa lagoa e não tiver o caramujo, o Esquistossoma mansoni vai ser capaz de concluir seu ciclo? Não, porque se não tem caramujo, esse miracídio não vai conseguir terminar seu desenvolvimento. E como eu falei, miracídio não consegue infectar ser humano. Então precisa ter o caramujo e tem que ser a larva cercária para poder causar a esquistossomose. E assim vai ser esse ciclo de infecção por esquistossomose. Então é importante a gente saber. Esse verme, ele vai infectar o sistema porta-hepático desse animal e os vasos sanguíneos do intestino. O verme, ele vai possuir uma cutícula de proteção. E por que a gente chama de barriga d'água? Por que essa barriga fica inchada? Porque vai extravasar plasma do sangue desse animal. Nessa infecção dos vasos sanguíneos do intestino, vai acabar extravasando plasma, que é a parte líquida do sangue, e aí vai acabar ficando com esse aspecto inchado de barriga d'água. Então, essa é a esquistossomose. Terminamos, então, os plateumintes, e por hoje vai ficar aqui a nossa zoologia. Então, nós vimos poríferos, quinidários e plateumintes. Legal a gente saber o que tem de evolução de um filo para o outro. Então, façam um esqueminha aí com vocês, para lembrar qual é a evolução de um para outro. Zoologia adora cair em vestibular, então zoologia sempre cai, é muito importante, não se esqueçam de estudar. E assim, gente, sei que esse momento não é fácil para ninguém, esse momento é um momento complicado, de ansiedade, mas é importante a gente focar, é importante a gente estudar, porque uma hora o vestibular vai chegar. E quem está aproveitando esse momento para estudar, para se dedicar, é quem vai passar no vestibular lá na frente. Então, por favor, se dediquem, estudem, sejam esforçados, porque é só com o esforço que vai vir a aprovação de vocês.
tá bom, pessoal? Eu torço muito por todos vocês, eu espero que todo mundo passe no vestibular e vai passar quem estiver assistindo esse vídeo, quem estiver se esforçando, resolvendo exercício, fazendo mapa mental e fazendo a sua parte. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Então, compartilhem o vídeo se vocês quiserem, assistam quantas vezes vocês precisarem, curtam o vídeo e sigam o canal. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima semana. Tchau, tchau!